Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus. Um excelente dia para todos nós, um excelente sábado, que possamos iniciar o nosso dia com Jesus em nosso coração. Que o Cristo possa estar presente nos nossos primeiros pensamentos desta manhã, até os nossos últimos pensamentos. Que Cristo possa estar refletida em nosso coração ao longo de todo o nosso dia. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos com a paz de Jesus. E hoje nós convidamos a todos que estão aqui presentes para a gente refletir a passagem do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. E meus irmãos, ao lermos essa passagem, nós gostaríamos de compartilhar aqui uma história protagonizada pelo apóstolo Judas Iscariotes. Porque ao ler a nossa passagem de hoje, nós percebemos que essa história de Judas, ela harmoniza perfeitamente como um exemplo do que a nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir. Então vamos aqui, vou convidar a todos para a gente voltar um pouquinho na história, voltarmos lá naqueles tempos em que Jesus estava presente fisicamente aqui na Terra, junto de seus apóstolos. Lá naquela época em que Judas, mesmo com o coração um pouco conturbado de tantas emoções, mesmo com os pensamentos ali aflitos e desconfiados, Judas se esforçava muito para caminhar junto com Jesus. E era comum deste apóstolo ele por muito tempo ter pensamentos contraditórios. Pensamentos, às vezes, que ele ficava ruminando, e não eram pensamentos muito proveitosos. Um deles era que Judas, ele admirava muito o rei Salomão. Judas, ele tinha um carinho, ele gostava muito das histórias, dos feitos do rei Salomão. Então, por ele gostar muito, ele acabou ali comparando em seus pensamentos o rei Salomão com Jesus. Então, Judas pensava assim, olha, Jesus, ele é maior moralmente que o rei Salomão. Isso é nítido. Mas será que Jesus tem todo o poder, toda a fortuna, terá todo o poder material que o rei Salomão teve? Então Judas, ele se perdia muito nessas comparações, comparando Jesus com o rei Salomão. Então, por conta disso, em muitas noites, ali quando ele se deitava para dormir, ele perdia o sono. Ele perdia o sono porque ele ficava imaginando demais, ele ficava pensando demais. E um de seus pensamentos era justamente baseado nisso, por ele ter essa admiração pelo rei Salomão. E muitas vezes acreditar que o poder material era o maior poder que se poderia ter na Terra. Por isso que ele se questionava se Jesus um dia teria esse poder material. Então, em uma certa noite, quando Judas se deita para dormir, ele não consegue adormecer, porque a consciência dele fica ligada o tempo inteiro, perdida em pensamentos. E um desses pensamentos que o ronda nessa noite é o pensamento dele querer e desejar ter muita fortuna, ter muito dinheiro, ter muito ouro. Só que é nos esclarecido que Judas, ele se perde ali nesses pensamentos de querer ter muito ouro, querer ter muito dinheiro, não por ganância, mas justamente porque Judas, ele acreditava que só se poderia ajudar o próximo, amparar, ajudar nas tristezas do outro, se tivesse um poder material. Então vejamos bem, Judas, ele perde uma noite de sono, pensando em toda a fortuna, todo o poder que ele poderia ter para ajudar o próximo. Não é por ganância, não é por cobiça que ele fica pensando nisso, mas é por meros pensamentos de achar que apenas o poder material
poderia ajudar na dor do outro. E eu gostaria aqui de destacar para nós que o espírito Shaolin, ele esclarece que Judas, ele se perde nesses pensamentos, acreditando que vai ser o ouro que vai sanar a fome e a miséria dos homens, que vai ser o ouro que vai conseguir amparar as viúvas, os órfãos, os doentes e arranjar meios de alegrar os tristes. Judas, com seu traço de personalidade impulsiva e também ainda um pouco esclarecida, pensava que apenas o ouro poderia sanar a dor do outro, e com isso concluía que apenas se tendo poder, poderia ajudar o próximo. Ou seja, só se eu tiver condições financeiras, condições materiais, é que eu posso ajudar o meu irmão. Este era o pensamento de Judas. Então, por ele alimentar esses pensamentos, ter perdido essa noite de sono, ruminando muito sobre isso, será, alguns dias depois, que ele vai se encontrar com Jesus. Lembremos que Jesus e os apóstolos, eles sempre, com frequência, se reuniam ali no anoitecer, em um lugar improvisado, onde Jesus fazia algumas pregações, retirava algumas dúvidas, onde eles poderiam compartilhar sobre as palavras, os ensinamentos mais elevados. Então, em uma noite, nesse encontro com Jesus e os outros apóstolos, Judas, ele vai realizar uma pergunta para o Cristo, devido a essa dúvida dele, será que o poder, será que é o dinheiro que pode ajudar o próximo? Será que é só tendo esses meios que eu posso ajudar meu irmão? Então Judas, ele vai questionar a Jesus sobre o valor real do ouro e do dinheiro. Qual é o valor que devemos dar? Ou qual é o valor que aqui na Terra tem o ouro e o dinheiro? E Cristo, meus irmãos, muito paciente, Cristo muito sereno, ele começa ali a esclarecer a Judas com palavras de total luz, com palavras esclarecedoras. Cristo irá dizer: meu filho, tudo no mundo tem o seu valor, no lugar em que foi designado a servir. Se porventura recolhesse toda a fortuna do mundo em tuas mãos para sanar a dor e todos os tipos de infortúnio das criaturas, será que elas iam corresponder à bondade de Deus, manifestada por seu intermédio? E se comprometer a fazer o que somente a dor e os problemas têm a capacidade de realizar dentro e fora da alma? Esta é a resposta de Jesus a Judas, que por outras palavras, muito educadamente, Cristo fala a Judas: meu filho, o dinheiro, ele é capaz de resolver todos os problemas dentro e fora de uma alma? Esta é a essência da resposta de Jesus. A essência de uma resposta que também nos faz refletir. Será que é apenas o dinheiro que pode resolver todos os problemas dentro de uma alma? Será que apenas se tendo poder, fortuna, se pode sanar todas as dores emocionais, todas as dores da alma? Então, este questionamento que Jesus realiza para Judas, e isso é muito interessante. Jesus realmente ele é um psicólogo de almas, porque ao invés dele trazer ali uma resposta pronta já para Judas, ele faz Judas pensar. Ele faz Judas ali meditar e refletir sobre aquela questão. É como se Jesus estivesse de frente para todos nós, nos questionando. Será, meus irmãos, que o poder, será que o dinheiro, ele pode aliviar a dor de uma mãe que acabou de ver seu filho partir? Será que o dinheiro ele pode mesmo retirar as dores, as tristezas daquelas almas que se encontram na escuridão, que se encontram perdidas pela melancolia? Será que o dinheiro ele vai trazer felicidade eterna
para aquelas almas que se encontram desesperadas? Não desesperadas materialmente, mas desesperadas na alma, desesperadas pela culpa que corrói, pelo arrependimento muitas vezes que estagna. Será que o dinheiro resolveria essas questões do espírito? É como se Jesus estivesse fazendo estes questionamentos para nós. Então Cristo ele instiga Judas a pensar, inspirando o apóstolo a raciocinar que o poder, o dinheiro e a fortuna são passageiros. Eles têm o seu valor, mas são passageiros e não são essenciais para fazer a caridade. Isso mesmo, meus irmãos. O dinheiro, os bens materiais, eles não são essenciais para se ajudar o próximo. Porque existem muitas outras formas de vivermos a caridade e o amparo ao outro. Pensemos aqui, Judas, ele perdeu uma noite de sono inteira, achando que apenas se tivesse poder material e dinheiro é que aí ele poderia começar a ajudar o outro. Judas se perdeu nesses pensamentos. E o tempo precioso que ele se perdeu nesses pensamentos, ele se esqueceu de olhar para dentro de si e perceber os tesouros que a alma dele possuía e que poderiam ajudar muito mais o próximo do que o poder, do que o dinheiro. Ele esqueceu de olhar para os conselhos que ele poderia dar a alguém que se encontra triste, o abraço que ele poderia conceder a alguém que está sem esperança, as palavras de fé, as palavras de ensinamentos de Jesus, que ele poderia conduzir a alguém que se encontra totalmente perdido. Então talvez o conselho, as palavras, a palavra de fé da vida eterna, os ensinamentos de Jesus, poderiam ser amparos muito mais eficazes para alguém que se encontra em uma dor espiritual, em uma dor da alma, do que os bens materiais. Então, meus irmãos, que esta história de Judas, ela possa também nos inspirar. Porque Jesus ele deixa bem claro que o dinheiro e o poder ele têm seu valor, mas são passageiros. E eles não são essenciais para viver o amor, para viver a caridade, para viver o amparo ao próximo. Então, meus irmãos, levemos essa semente de ensinamento que Jesus concede a Judas ao nosso coração. E lembremos que esta história que a gente compartilhou aqui, nós encontramos ela no livro Ave Luz. Todos os irmãos que quiserem ler na íntegra essa história de Judas com Jesus, nós encontramos aqui nesta grande obra, Ave Luz. Foi uma obra psicografada por João Nunes Maia e ditada pelo Espírito Shaolin. Então, a todos que quiserem se aprofundar, saber um pouco mais da resposta do Cristo a Judas, nos convidamos a ler na íntegra este capítulo dedicado a falar sobre que todos nós podemos viver a caridade, independente dos bens materiais que a gente possui. Bom, meus irmãos, convido a todos para encerrarmos o nosso evangelho deste sábado, encerrarmos com Jesus em nosso coração, lembrando que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.